Olá! Chegou a hora de a gente mergulhar nas decisões mais quentes do Supremo Tribunal Federal, direto do informativo 167. Vamos lá! Pois é, o STF bateu o martelo nessas questões e olha, as respostas mexem com tudo, desde dinheiro público até o dia a dia do trabalho. Bora entender o que ficou decidido de fato. Para começar, vamos lá para o Rio Grande do Sul. Em meio àquela situação toda de calamidade pública, o Estado criou um fundo para ajudar na reconstrução. A grande pergunta que chegou no Supremo foi: e aí, essa lei que criou o fundo, ela vale mesmo? Essa era a questão central na ação direta de inconstitucionalidade 7.702. Basicamente, a Lei Estadual 16.134 de 2024, que criou o tal do FUNRIGS, estava na berlinda. Será que um Estado pode, por conta própria, criar um fundo desses sem passar por cima da competência da União? E aqui está o ponto principal da briga, né? De um lado, a acusação de que o Estado estava se metendo onde não devia, legislando sobre assunto federal. Do outro, a decisão unânime do plenário do STF, que disse: tá tudo certo, pode seguir. O mais legal agora é entender por que eles decidiram assim. Olha só, o pulo do gato aqui é que a lei gaúcha não surgiu do nada, né? Ela está bem amarradinha com uma lei complementar federal. Além disso, ela respeita todos aqueles princípios da administração pública que estão na Constituição, garante que a grana vai direto para investimento e, o mais importante, tem mecanismos de controle bem definidos. No fim das contas, o STF viu que o Estado estava só exercendo o seu direito, a sua competência. Mudando de assunto agora, vamos falar de uma briga tributária que envolve muita, mas muita grana. De um lado, a indústria. Do outro, os municípios. E no meio de tudo isso, o famoso ISS. A dúvida toda é, afinal, onde é que termina uma etapa da produção e começa a outra para fins de imposto? Para a gente entender essa treta, primeiro precisa sacar um conceito: industrialização por encomenda. Pensa assim, ó. Uma montadora de carros contrata uma outra firma só para pintar as portas, por exemplo. Essa pintura é uma etapa no meio do caminho, sabe? É uma industrialização por encomenda. E é exatamente aí que o rolo tributário começa. Isso aqui mostra direitinho qual é o problema. A empresa grande manda os insumos. A empresa contratada faz uma parte do trabalho, tipo cortar, pintar, montar, e depois o produto volta para a linha de produção final. A pergunta que o STF tinha que responder era: essa etapa do meio, ela é um serviço que paga ISS para o município ou é só uma parte do processo industrial como um todo? E tá aí a resposta final do Supremo. A tese que ficou firmada lá no tema 816 com repercussão geral é claríssima. Não pode cobrar ISS nessas etapas intermediárias. Ponto final. A Corte entendeu que isso não é um serviço final, mas sim um pedaço de uma cadeia de produção bem maior. E essa decisão evita aquela cobrança dupla de imposto, a famosa bitributação. Beleza, agora vamos para um assunto que mexe direto com o comércio, com a lojinha da esquina, com todo mundo. A luta contra a sonegação de impostos. Uma ferramenta super conhecida teve sua obrigatoriedade questionada, mas o STF já bateu o martelo e deu a palavra final. A gente está falando do emissor de cupom fiscal, o ECF. Pois é, a lei que obriga as empresas a usarem essa maquininha foi parar lá no Supremo. O argumento era de que essa obrigação feria princípios importantes como o da proporcionalidade e até o da privacidade. Mas o tribunal não viu as coisas bem assim, não. E a decisão do STF foi unânime. A exigência é, sim, constitucional. O raciocínio deles foi bem direto. Olha só, o objetivo principal da máquina é combater a sonegação. E isso é legítimo. A lei não se mete na competência da União e, um ponto super importante, as informações que são coletadas ali são protegidas por sigilo fiscal. Ou seja, existe um equilíbrio entre o poder do Estado de fiscalizar e o direito do contribuinte. Saindo do mundo dos impostos e entrando agora nas relações de trabalho, o nosso último caso de hoje vem da segunda turma do STF. Ele trata de um direito super importante para as mães que trabalham, mas com um detalhe interessante. A discussão é sobre de quem é a responsabilidade quando o trabalho é dentro de um shopping center. A pergunta é bem do dia a dia mesmo. Uma funcionária de uma loja que fica dentro de um shopping. Ela tem direito à creche? Sim, a CLT garante isso. A lei diz que o empregador tem que dar um jeito de garantir esse acesso. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Quem é o empregador nessa história? É só o dono da loja? Ou o shopping center entra na conta também? E aqui a gente vê a diferença fundamental. O lojista, o dono da loja, esse sim tem um vínculo de emprego direto com a funcionária. Um contrato de trabalho, tudo certinho.
Já o shopping center, não. Ele não tem essa relação direta. Ele é, na prática, um terceiro nessa relação de trabalho. Então, jogar essa obrigação para cima do shopping seria, como disse a defesa, forçar a barra e ir além do que a lei realmente diz. E foi exatamente essa a decisão da segunda turma. A maioria dos ministros concordou. Sem vínculo de emprego direto, a responsabilidade de garantir a creche é só do empregador direto, ou seja, do lojista. Tentar empurrar essa conta para o shopping seria uma interferência que não cabe. Bom, para a gente fechar, que tal dar uma espiada no que vem por ali? Vamos passar rapidinho pelos temas que já estão fervendo no plenário virtual e que, olha, podem virar as grandes decisões das próximas semanas. Primeiro, um tema que sempre gera debate: a vaquejada. O STF está analisando se a prática, que é protegida por lei como manifestação cultural, não acaba sendo crueldade com os animais. É um embate bem complexo, né? Tradição de um lado, direitos dos animais do outro. Depois vem a polêmica do amianto. O tribunal está de olho numa lei de Goiás que permite a extração do produto, mas só para exportação. A grande questão é: o interesse econômico pode passar por cima dos riscos que todo mundo já conhece para a saúde pública? E para fechar a lista dos próximos julgamentos, uma questão sobre uma profissão. Precisa ou não de concurso público para ser tradutor e intérprete público? A discussão é essa. A vaga tem que ser por concurso ou existem outras formas de medir se a pessoa é capacitada para o trabalho? E é isso. Com isso, a gente fecha a nossa análise de hoje. Fica a reflexão, né? Desde como lidar com uma calamidade, passando por impostos, direitos trabalhistas e até debates culturais, o STF está o tempo todo ali, moldando a nossa realidade. A pergunta que fica é: qual desses temas que estão por vir vai causar o maior impacto no dia a dia? A resposta, como sempre, a gente só vai saber nos próximos julgamentos. Até a próxima!